meu nome é Cadu Miller, sou arquiteto. Comecei a trabalhar em 2012 como arquiteto e a gente abriu o nosso escritório em 2017. Depois de eu e meu sócio, né, que é meu primo, a gente fez uns concursos de arquitetura, acabou sendo premiado e com a premiação do concurso a gente iniciou o escritório formalmente, né? E aí de 2017 para cá a gente veio trabalhando tanto com obras comerciais, residenciais, institucionais, fazendo várias escalas de projeto e acabamos chegando nessa parte da incorporação, que é fazer edifícios residenciais ou de uso misto para a cidade. Acho que essa talvez seja assim o trabalho que a gente mais gosta de fazer, porque na verdade é a arquitetura que constrói de fato o tecido urbano, que faz, vamos dizer assim, o lugar que a gente vive, né, no sentido ampliado, tanto da casa, da moradia, né, do lugar que a pessoa ou a família mora, como também a cidade como um todo, né, porque todos nós, no final das contas, moramos dentro da cidade. Bom, então, em 2021 para 2022, o pessoal da Vita conheceu alguns trabalhos que eu tinha feito, me convidou para vir aqui, eu conheci eles pessoalmente, naquela fase pós-pandemia e tal, e eles tinham na época alguns terrenos para serem estudados, a gente foi fazendo os estudos até chegar nesse terreno da Vila Buarque, que o estudo acabou sendo desenvolvido. Eles nos passaram alguns parâmetros para o desenvolvimento do projeto e, passada essa fase, a gente se debruçou um pouco mais sobre esse lado mais arquitetônico, de fato, do projeto, que é o desenvolvimento das fachadas, das áreas de interior, enfim, do conceito do prédio de uma forma mais ampla, né? Além da área útil e dessas questões de tabela. Sobre a fachada do Cesário, quando a gente começou a desenvolvê-la, a gente tentou abordar várias escalas dentro desse desenho, né? Então, a primeira preocupação é como essa fachada ela se resolveria em relação ao contexto urbano, porque toda fachada de um edifício, ou de uma casa, ou de uma fábrica, de qualquer edificação, ela se relaciona basicamente antes com o exterior e com as pessoas que vivem no entorno dela e circulam em torno dela, do que propriamente com o espaço interno da edificação. Então, a primeira questão que a gente fez foi fazer uma pequena angulação nas varandas frontais do edifício, que torna isso o prédio paralelo à rua. Depois disso, a gente começou a se debruçar um pouco sobre as cores que a gente ia utilizar. Então, a gente sempre teve essa ideia que o prédio ele teria uma cor por fora e internamente ele revelaria um segundo tom, que seria próprio aos espaços internos do edifício e que teria uma capacidade ou uma virtude de acolher os moradores quando eles chegam no edifício e quando eles transitam pelas áreas comuns. Então, o que a gente acabou achando que seria melhor era fazer a edificação num tom azul e branco por fora e num tom rosa avermelhado por dentro. Então, quando a gente olha o edifício, primeiro a gente vê aquele objeto num tom mais frio, que é o azul, e quando a gente vai se aproxima da entrada do edifício, a gente começa a vislumbrar esse tom interno, que é esse rosa. A gente tentou imaginar muito essa edificação na escala do pedestre. Então, quem circula por ali tem uma experiência um pouquinho diferente quando olha o prédio. O que a gente imaginou é o seguinte, que as faces inferiores das varandas, elas são pintadas num tom de azul mais claro em relação à fachada principal. E como elas são levemente inclinadas, quando a pessoa se movimenta pela rua, por uma questão de paralaxe, ela observa que esse azul claro ele vai crescendo em relação ao azul escuro. Então dá um efeito visual assim que só o pedestre que estiver andando pela rua vai poder perceber.